Bem-vindos ao canal História em Perspectiva. Meu nome é André Wagner Rodrigues, sou professor de História Antiga, Medieval e Metodologia do Ensino de História. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que já se tornou tema de novela, já se tornou roteiro de filme, e todo mundo pôde ver, há alguns anos atrás, Troia nos cinemas. Hollywood teria imortalizado essa guerra e teria imortalizado também a figura de um dos maiores heróis dessa guerra, a figura de Aquiles, representado por Brad Pitt. No filme, vimos que a guerra teria sido desencadeada por causa do rapto de Helena, esposa de Menelau, que foi raptada por Paris, um dos filhos do rei Príamo de Troia. Mas hoje a gente fica pensando o seguinte: será possível que, por causa do rapto de uma mulher, duas civilizações poderiam entrar em choque? Eu fico imaginando isso hoje porque, mesmo se fosse a mulher da pessoa mais importante, mais influente do mundo, vamos pensar, por exemplo, no Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Se a mulher dele é raptada, eu duvido que o Barack Obama ele ia mobilizar toda a sua força, a força do seu exército, para fazer uma guerra contra outro país por causa do rapto da sua mulher. Lógico que os interesses seriam outros. E por causa disso estamos aqui hoje. Vamos falar de um assunto muito interessante e intrigante para historiadores e professores. A Guerra de Troia teria sido mesmo um fato real ou imaginário? Isso faz a gente se remeter a 14 séculos antes de Cristo. A Guerra de Troia, ela teria sido motivada principalmente por causa de disputas territoriais. Na verdade, a Grécia estava nessa época sendo invadida por um povo indo-europeu chamados Dórios. Esses povos eles teriam migrado para a região da Grécia e por causa de ser povos guerreiros, povos que matavam, que exterminavam, povos que destruíam as cidades, os gregos eles tiveram que fugir, se deslocar para outra região. E no mapa a gente vê que da Grécia até a hoje atual Turquia seria a rota de fuga dos gregos para tentar fugir da ameaça desse povo chamado Dórios. Esse teria sido um fator. Outro fator seria também um choque mesmo de imperialismos. Os gregos estavam querendo conquistar territórios, assim como os troianos queriam conquistar outras terras também. São hipóteses justamente por causa das fontes tão escassas que temos sobre esse assunto. Uma das mais conhecidas, por exemplo, é a obra Ilíada, de Homero. Como eu falei para vocês, inicialmente a guerra teria acontecido em 1400 a.C., por volta disso, segundo as pesquisas arqueológicas. Homero, ele teria vivido 7 séculos depois dessa guerra. Ele teria narrado, ele era um poeta cego, ele narrou como a guerra de Troia teria acontecido, nas suas poesias que eram cantadas. Se a gente pensar no ponto de vista documental, essa informação ela tem alguns problemas. Justamente porque a gente tem um fato e a gente vai narrar esse fato depois de 7 séculos. Muitas informações poderiam ter sido perdidas, outras anexadas. E outra interessante ideia, Homero ele não teria escrito a obra, ele era um poeta. Essa obra só teria sido publicada 2 séculos depois da sua morte. Então é de se pensar, do ponto de vista documental, se ela é válida, se ela é fidedigna ou não. Bom, mas não estamos aqui para discutir sobre a figura de Homero, apesar de ser muito interessante. A gente tem que entender se essa guerra aconteceu ou não, se Troia realmente existiu ou não. E quem contribuiu para isso foi um arqueólogo do século XIX, também apaixonado pelas obras de Homero, tanto a Ilíada como a Odisseia, o comerciante Henriques Klima. Conseguiu financiar uma viagem e partiu para a Grécia e para algumas cidades de Troia, revelou à humanidade a verdade sobre a Guerra de Troia. Na cidade de Esparta, na Grécia, por exemplo, em escavações, em alguns cemitérios antigos, ele teria encontrado
o famoso tesouro de Agamenon. Uma grande arca com muitos braceletes, colares e a incrível máscara da face de Agamenon. Essa importante contribuição fez com que historiadores, pesquisadores da antiguidade se debruçassem sobre esse material e conseguiram identificar, a partir de datação de carbono 14, que esse material todo é do século XIV a.C., que nos remete à antiga Guerra de Troia da antiguidade. O segundo fator, também muito curioso e muito valioso para a arqueologia e para a história da antiguidade, seria o tesouro de Príamo. Essa importante contribuição ele encontrou na cidade próxima a Istambul, na Turquia. Uma grande arca também, com outros tesouros, que seria do próprio rei Príamo, pai de Heitor e Paris, tão falado, né, nas obras Ilíada e Odisseia, tão falado na Guerra de Troia. Ambas contribuições fizeram os historiadores mostrar à humanidade que a Guerra de Troia ela teria sim vestígios arqueológicos que a comprovam. Essas duas grandes contribuições fizeram, por exemplo, alguns arqueólogos descobrirem aonde está a real Troia dos textos de Homero, próximo à região de Istambul, na Turquia. Nessas regiões, podem ter certeza, ainda a gente vai saber muitas informações dessa guerra tão valiosa para a história da humanidade e que até hoje está no imaginário popular. Seja em filme, seja em música, seja em roteiro de novela. E eu tenho certeza que nas próximas gerações esse assunto ainda será muito discutido. Essa foi mais uma aula desvendando os mistérios sobre o presente e o passado no canal História em Perspectiva. Inscreva-se aqui no canal para você receber as atualizações e informações extras sobre cada vídeo e também poder assistir os antigos. E no link abaixo você encontra materiais adicionais, sempre atualizados, sobre as nossas aulas passadas e futuras. Um abraço e saudações históricas a todos vocês.